Nunca imaginaria que o amor pudesse florescer entre as terras da minha infância. Olá, o meu nome é Inês, tenho 25 anos, e está a história que mudou para sempre a forma como vejo as minhas raízes e o amor. Cresci em Lisboa, mas o meu verdadeiro refúgio sempre foi a pequena quinta dos meus avós, situada nos arredores de Vila Verde, um lugar onde o tempo parece correr mais devagar e o cheiro da terra molhada é uma constante companhia. Desde muito nova, contava os dias para poder escapar do bulício da cidade e entregar-me à simplicidade e paz daquele refúgio no Minho. A quinta do meu avô era mais do que um simples sítio, era o meu mundo. Lembro-me de correr livremente pelos campos verdejantes, subir nas macieiras carregadas de fruto e aprender os segredos da horta com meu avô Manuel, um homem de mãos calejadas e coração gigante. Aqueles momentos moldaram-me, ensinaram-me a valorizar o que é genuíno, o que é verdadeiro. E, apesar de agora ser adulta, essa ligação nunca se perdeu. Foi num destes fins de semana, enquanto ajudava na horta descalça, sentindo a frescura da terra entre os dedos dos pés, que tudo mudou. O sol tocava minha pele e o vento suave embaraçava os meus cabelos presos numa rabequinha improvisada, quando ouvi o som inconfundível de uma carrinha aproximar-se pelo caminho de terra batida. O motor quebrou a serenidade do momento, e levantei o olhar, curiosa, para ver quem chegava. Do veículo desceu um homem que parecia ter sido moldado por aquelas mesmas terras. Alto, ombros largos, com uma t-shirt preta simples, jeans gastos e botas cobertas de pó, o seu cabelo castanho revolto pelo vento da estrada. E foram os olhos dele que me prenderam, de um verde cinzento, calmos mas intensos, como o céu de tempestade no verão do Minho. O meu coração acelerou sem aviso, e naquele instante percebi que aquela visita inesperada traria mais do que apenas ajuda para a quinta. O nome dele era Tiago, e era filho de um amigo do meu avô, vindo para dar uma mão na construção de um celeiro que o meu avô sonhava há anos. O que não sabia era que, naquele dia, eu ia começar um novo capítulo da minha vida, entre terras férteis e olhares que falam mais do que palavras. Continue. A primeira vez que vi o Tiago, fiquei imediatamente fascinada pela sua presença tranquila e pela forma como parecia pertencer àquela terra, como se tivesse nascido entre os verdes montes do Minho e não numa cidade qualquer. Estava ali, ao lado da minha avó Rosa, que, com seu avental florido e sorriso acolhedor, o apresentou com orgulho, dizendo que eu era mão direita do avô na quinta. Eu estava um pouco envergonhada, com as mãos ainda sujas da terra que tinha arrancado da horta, e a minha saia aos quadrados azuis e brancos já manchada, mas naquele lugar isso pouco importava. Segui o Tiago pela quinta, sentindo o nervosismo misturado com uma curiosidade que me fazia querer saber mais sobre ele. Ele perguntou-me pela horta, pelo pomar, e até pela pequena lagoa escondida atrás das árvores, e eu fui mostrando cada cantinho, explicando com orgulho as plantações, as pequenas histórias que o avô Manuel me tinha contado sobre cada planta, e as memórias que eu tinha daquele lugar. A sua atenção era verdadeira, e o seu sorriso, calmo e seguro, fazia com que eu me sentisse mais à vontade do que esperava. Enquanto caminhávamos, o sol começava a aquecer mais forte, e uma leve brisa refrescava o ar, tornando tudo perfeito para aquela tarde na quinta. Tiago falou-me sobre a sua infância numa herdade perto de Braga, e sobre como, apesar de ter crescido longe dali, sentia uma ligação especial com a terra. Disse que o avô do avô dele tinha sido amigo do meu avô Manuel, e que era essa amizade que o trazia agora para ali, para ajudar naquele celeiro que tinha sido planeado há anos. A conversa fluía naturalmente, e eu sentia que, apesar de toda a simplicidade do momento, havia algo muito especial a acontecer. Estava ali, descalça na terra, com o cabelo a dançar ao sabor do vento e a saia esvoaçar, e ao meu lado Tiago, que falava com aquela voz profunda que parecia cantar a alma do Minho. Nunca antes me tinha sentido tão em casa e, ao mesmo tempo, tão curiosa sobre o que poderia vir a acontecer. Quando paramos perto do celeiro, ele olhou-me com um sorriso e perguntou: "Por onde achas que devo começar, guia?" Eu encolhi os ombros, ainda nervosa, mas respondi com um pouco de confiança: "Depende do que quiseres ver primeiro. A horta está logo ali, mas também podemos ir ao galinheiro, ou até dar uma volta pela lagoa." Ele sorriu e disse que a lagoa parecia uma boa ideia, mas que queria primeiro conhecer a horta para não se perder quando estivesse a trabalhar sozinho. Foi assim que, naquela tarde quente e cheia de promessas, começamos a construir não só o celeiro, mas uma ligação que eu ainda não sabia que ia marcar a minha vida para sempre. Enquanto caminhávamos, senti que aquele encontro inesperado ia muito além de uma simples visita à quinta dos meus avós. Continue. O caminho até a horta era ladeado por macieiras carregadas e por arbustos de amoras ainda verdes, e eu sentia o coração a bater mais rápido a cada passo que dava ao lado do Tiago. Ele seguia-me com um sorriso tranquilo, as mãos nos bolsos dos seus jeans gastos, e os olhos atentos a tudo o que eu dizia.
Aquele homem tinha algo que me fazia sentir segura, como se estivesse exatamente onde deveria estar, mesmo que fosse um estranho naquela terra que eu conhecia tão bem. Enquanto caminhávamos, ele perguntou-me se eu vinha sempre à quinta ajudar os meus avós. Respondi que sim, que era o meu refúgio longe do caos da cidade, e que trabalhar na terra era como um bálsamo para a alma. O Tiago riu-se baixinho e disse que o avô Manuel não podia estar mais certo, porque ele próprio tinha crescido numa herdade e sabia bem o valor daquele tipo de vida. Sorri, sentindo uma ligação instantânea com ele, como se aquelas palavras tivessem criado uma ponte invisível entre as nossas histórias. Chegamos finalmente à horta, onde os tomates começavam a mostrar os seus frutos vermelhos brilhantes, e eu comecei a explicar o que o avô Manuel tinha ensinado sobre as plantas, as ervas daninhas que precisavam ser arrancadas e os segredos para cuidar da terra. Tiago escutava com atenção, fazendo perguntas curiosas, e mesmo quando as minhas mãos estavam sujas de terra, ele não parecia notar ou importar-se. Pelo contrário, parecia apreciar a minha paixão por aquele trabalho simples, mas cheio de vida. Conforme o dia avançava, a nossa conversa foi ficando mais pessoal. Tiago contou-me que tinha vindo para a quinta a convite do pai, que lhe sugerira passar uns dias a ajudar o meu avô com o celeiro que há tanto tempo estava meio. Disse que queria aproveitar para desligar um pouco da cidade e recordar as raízes, algo que eu entendi perfeitamente. Partilhamos histórias de infância, pequenos segredos e sonhos que guardávamos, tudo enquanto o sol ia descendo lentamente no horizonte, pintando o céu de tons dourados e cor-de-rosa. Naquele instante, algo mudou em mim. Aquele homem que eu tinha acabado de conhecer parecia entender uma parte minha que eu nunca tinha partilhado com ninguém. Ele olhou-me com aqueles olhos verdes acinzentados, e eu senti uma corrente elétrica que me percorreu a espinha. Não era uma simples atração, era algo mais profundo, uma conexão que não se explica, mas se sente intensamente. Depois de mostrar-lhe a horta, propus ir até a lagoa, um lugar mágico e tranquilo, onde as árvores se refletiam na água calma. Tiago aceitou com entusiasmo, e seguimos juntos por um caminho estreito, ladeado por flores silvestres e o aroma fresco da natureza. Enquanto caminhávamos, senti que aquela tarde, que começou como tantas outras, estava a tornar-se o início de uma história que eu nunca me esquecerei. Continue. A caminhada até a lagoa era um momento quase sagrado para mim. O caminho estreito, ladeado por silvas e flores silvestres, parecia guardar segredos antigos que só a natureza conhecia. À medida que avançávamos, o sol começava a descer, lançando uma luz dourada que tornava tudo ainda mais mágico. O Tiago seguia ao meu lado, tranquilo, com os olhos que pareciam captar cada detalhe à sua volta, como se estivesse a redescobrir um pedaço perdido da sua própria história. Chegamos ao pequeno lago escondido entre os carvalhos e salgueiros, onde a água estava calma e refletia o céu como um espelho perfeito. A brisa suave agitava as folhas e trazia consigo o cheiro fresco da terra molhada. Eu deixei-me cair na relva macia, sentindo a frescura da erva nos braços, enquanto Tiago se sentava ao meu lado, tirando as botas gastas para descansar os pés cansados. O silêncio que se instalou entre nós não era desconfortável, pelo contrário, era cheio de significado. Era como se o mundo lá fora tivesse deixado de existir e só aquele momento, naquela quinta esquecida do tempo, importasse. Tiago olhou para mim com um sorriso suave e perguntou se eu gostava daquele lugar tanto quanto parecia. Respondi que sim, que ali sentia-me em paz, longe de tudo e de todos, onde podia ser simplesmente eu. Enquanto falávamos, ele começou a partilhar histórias da sua infância na herdade perto de Braga, dos jogos com os irmãos e das noites estreladas passadas ao ouvir o avô contar lendas antigas. Eu, por minha vez, falei sobre as aventuras na quinta dos meus avós, das árvores onde gostava de subir e das tardes passadas a fotografar as flores e os animais. Foi um momento de troca profunda, onde as nossas vidas se entrelaçavam, mesmo que tivessem crescido em mundos aparentemente diferentes. De repente, Tiago virou-se para mim com um olhar intenso e disse: Inês, sabes que há algo em ti que me faz sentir em casa, mesmo que eu mal te conheça. O meu coração acelerou, e nem consegui responder de imediato. Ele continuou, falando da honestidade no meu olhar, da força que parecia emanar de mim, mesmo na simplicidade do meu vestido de algodão azul e da saia florida que usava. Naquele instante, senti uma mistura de vergonha e desejo, como se todas as barreiras que eu tinha construído começassem a desmoronar. O sol desapareceu por completo, dando lugar a um céu estrelado que parecia abençoar aquele encontro. Tiago levantou-se e estendeu a mão para me ajudar a levantar. Quando os nossos dedos se tocaram, senti uma eletricidade que me percorreu o corpo todo. Sem dizer uma palavra, caminhamos juntos de volta para a quinta, com silêncio a falar por nós, carregado de promessas e de um futuro incerto que, no entanto, parecia mais real do que nunca. Continue.
Quando chegamos à quinta, a noite já tinha caído por completo, envolvendo tudo numa escuridão confortável, iluminada apenas pela luz tênue das estrelas e pela lâmpada amarelada do alpendre. O ar estava quente, mas a brisa fresca que vinha dos campos fazia com que a pele se arrepiasse levemente. Eu sentia o coração a bater descompassado e as mãos a suarem, enquanto Tiago caminhava ao meu lado com uma tranquilidade que me deixava ainda mais nervosa. O celeiro, que ele tinha vindo ajudar a construir, estava ali, imponente mesmo na penumbra, com as madeiras recém-cortadas e o cheiro forte a madeira fresca a preencher o ar. Tiago virou-se para mim e disse com um sorriso: "Queres ver como ficou o celeiro de noite? Acho que tem um encanto diferente." Eu hesitei por um momento, mas a curiosidade venceu, e concordei. Entramos no celeiro, onde a luz da lua filtrava-se pelas frestas, criando sombras dançantes nas paredes. O silêncio era absoluto, apenas quebrado pelo som dos nossos passos no chão de terra batida. Tiago aproximou-se devagar, e pude ver nos seus olhos uma mistura de orgulho e ternura pelo trabalho que tinha feito. Foi nesse instante que ele se virou para mim, com uma expressão séria, e disse: "Estes dias contigo foram mais do que pensei. Sinto que encontrei algo que andava à procura há muito tempo." As palavras ficaram no ar, pesadas e carregadas de significado. Eu não sabia o que dizer, sentia-me perdida entre a surpresa e uma emoção que me apertava o peito. Tiago deu um passo mais perto, e, sem esperar por resposta, tocou suavemente na minha mão, fazendo-me sentir uma onda de calor que subiu até ao rosto. O contato foi delicado, mas suficiente para despertar em mim um turbilhão de sentimentos que eu não sabia explicar. O silêncio voltou a instalar-se, mas desta vez era diferente, preenchido por uma tensão quase palpável. Tiago olhou-me nos olhos, e com uma voz baixa, perguntou se podia beijar-me. O meu corpo congelou por um segundo, mas depois cedi, como se fosse a coisa mais natural do mundo. O beijo foi suave e terno, um encontro de almas que parecia ter sido esperado durante toda a vida. Quando nos separamos, ele sorriu com um misto de timidez e intensidade, e eu senti que algo entre nós tinha mudado para sempre. Aquele momento, naquela noite quente na quinta dos meus avós, selou um pacto silencioso entre dois corações que, apesar do tempo e da distância, finalmente se encontravam. Ainda assim, mesmo com toda a magia do instante, uma sombra de incerteza pairava no ar. Tiago tinha vindo apenas para ajudar por uns dias, e eu sabia que a realidade lá fora era diferente. Mas naquele momento, envoltos pela luz da lua e pelo cheiro da madeira nova, nada mais importava. Continue. Ainda sinto o peso daquela noite na pele, como se cada segundo tivesse gravado uma marca indelével no meu coração. Quando Tiago me pediu aquele beijo, confesso que o mundo pareceu parar. Aquele momento de pura ternura e silêncio partilhado parecia longe de tudo que eu conhecia, e no entanto, estava ali, a acontecer comigo. Mas, mesmo envolvida naquela sensação de felicidade inesperada, uma voz lá dentro não me deixava esquecer que ele só ficaria ali por poucos dias. Na manhã seguinte, o sol entrou pela janela da cozinha da quinta, iluminando o rosto do meu avô Manuel, que já estava a preparar o pequeno almoço com a sua habitual calma. A minha avó Rosa, com o avental florido e o sorriso acolhedor, servia o café enquanto conversava animadamente sobre a obra do celeiro. Eu entrei na cozinha com um misto de emoções, o coração ainda acelerado pelos acontecimentos da noite anterior, mas tentando manter a compostura. Tiago apareceu logo depois, com seu olhar tranquilo e aquele sorriso que, secretamente, me fazia perder o equilíbrio. Ele contou como tinha passado a noite a pensar no que sentia, e como aquela ligação conosco, com a quinta, com a vida simples, o tinha tocado profundamente. Eu quis acreditar que aquilo podia ser mais do que um momento passageiro, que o que tínhamos começado ali poderia crescer e florescer. Porém, a realidade estava à espreita, silenciosa e implacável. Soube pelo meu avô que Tiago tinha compromissos na cidade, e que a sua estadia na quinta estava mesmo limitada a uns poucos dias. Isso apertou um nó no meu estômago, uma mistura de medo e tristeza que eu não queria enfrentar. Como poderia um sentimento tão forte resistir à distância e ao tempo? Enquanto ajudava Tiago com pequenos trabalhos pela quinta, levando-lhe café ou passando a vigiar os seus passos na construção, pensava em todas as possibilidades. E se ele decidisse ficar? E se este amor fosse mais do que um simples encontro de verão? À medida que os dias passavam, a nossa cumplicidade crescia, entre risos, olhares e toques discretos que falavam mais do que palavras. Mas, no fundo, eu sabia que o fim daquela história podia estar mais perto do que eu queria admitir. Ainda assim, tentei agarrar-me à esperança, aquela centelha que me dizia que, talvez, o destino tivesse outros planos para nós. Porque, por muito que o tempo e a distância tentassem, o que sentíamos ali, naquela quinta no Minho,
parecia ser para sempre. Continue. Naquela manhã, quando o sol ainda mal se tinha erguido, senti uma inquietação diferente no ar. Tiago estava mais reservado, como se algo estivesse a preocupar profundamente, um misto de ansiedade e hesitação que eu não conseguia decifrar. Enquanto preparava o pequeno almoço na cozinha da quinta, pude ouvir passos lentos e pesados no alpendre, e quando ele entrou, o olhar estava distante, quase como se carregasse um segredo pesado demais para partilhar. Sentamo-nos à mesa, e o silêncio entre nós era denso, carregado de perguntas não ditas. Finalmente, Tiago quebrou o silêncio, revelando algo que me deixou completamente atordoada. Ele não era apenas o filho do amigo do meu avô que vinha ajudar na quinta. Na verdade, a sua visita escondia um segredo muito maior, um passado complicado que ligava diretamente minha família, e que ele tinha guardado para si até agora. Ele contou-me que, anos atrás, o seu pai e o meu avô tinham tido uma desavença grave, um conflito que tinha deixado marcas profundas e que, por isso, ele hesitava em aparecer por ali. Mas, com o tempo, Tiago descobriu que havia mais entre as nossas famílias do que rancores antigos. Havia histórias não contadas, segredos enterrados que poderiam mudar tudo o que eu pensava conhecer sobre as minhas raízes. O choque foi enorme. Como poderia confiar num homem que, até então, parecia apenas um estranho amigo da família, quando afinal trazia consigo fantasmas do passado que eu desconhecia? O peso daquela revelação quase me fez recuar, e senti um nó apertar o peito enquanto tentava processar tudo aquilo. Tiago, com um olhar cheio de arrependimento e sinceridade, pediu-me uma oportunidade para provar que o passado não definiria o nosso presente. Eu não sabia o que pensar. Aquele segredo inesperado ameaçava tudo o que estávamos a construir, e as dúvidas começaram a invadir a minha mente. Poderia o amor sobreviver a uma verdade tão pesada? Ou estaríamos destinados a repetir os erros do passado? O que Tiago me contava fazia tremer as fundações daquela relação que, até então, parecia tão verdadeira e pura. Mas, mesmo assim, havia algo em mim que queria acreditar nele, que queria dar uma chance àquele sentimento que tinha nascido entre os campos e as árvores daquela quinta. Afinal, o amor às vezes surge nos lugares mais inesperados, e talvez, só talvez, fosse capaz de vencer até os fantasmas mais sombrios. Continue. Após o silêncio pesado que se instalou entre nós, Tiago começou a revelar mais detalhes daquele passado turbulento que eu nem sequer suspeitava existir. Contou-me que, anos atrás, houve uma disputa entre o seu pai e o meu avô Manuel, uma desavença que envolveu terras e antigas rivalidades familiares que tinham sido enterradas à força do tempo, mas nunca totalmente apagadas. Essa história antiga criará uma barreira invisível entre as nossas famílias, uma tensão silenciosa que explicava o porquê de Tiago ter hesitado tanto em vir para a quinta. No entanto, Tiago explicou que, apesar de tudo isso, ele sempre sentiu uma ligação especial com esta terra e com a história dos meus avós. O seu desejo de ajudar na construção do celeiro não era apenas por amizade, mas também uma tentativa de reparar as pontes quebradas e de encontrar a sua própria paz no lugar que, afinal, era tão seu quanto meu. Ele queria que eu soubesse que, para ele, aquele momento conosco era uma oportunidade de recomeço, um modo de deixar para trás as sombras que assombravam o passado. Eu escutava, dividida entre a dor da revelação e a esperança que ainda nascia no meu coração. Comecei a perceber que o Tiago não era um estranho, mas alguém profundamente ligado à minha história, alguém que carregava também o peso das escolhas e dos erros do passado. Aquele segredo, que inicialmente parecia uma ameaça, começou a ganhar uma nova dimensão, uma chance para reconstruirmos, juntos, algo mais forte do que qualquer rancor antigo. Mas a surpresa não ficou por aqui. Tiago, com um olhar firme, confessou que havia algo mais urgente que o fazia partir em breve, um compromisso inadiável na cidade que não podia adiar. O seu tempo na quinta era limitado, e ele sabia que a despedida se aproximava rapidamente. Essa notícia caiu como um golpe inesperado, fazendo-me sentir um vazio que crescia a cada minuto. Senti o chão a fugir-me debaixo dos pés. Como poderia aceitar que, quando tudo parecia finalmente unir-se, o destino me pregasse esta partida? Aquele sentimento que tinha começado com um simples olhar e que florescera entre a terra e os silêncios da noite, estava agora ameaçado por uma despedida iminente. Porém, apesar da dor, o olhar do Tiago não deixava dúvidas. Ele queria que aquele não fosse o fim, mas apenas um novo começo. Naquele momento, percebi que o amor, por mais complicado que fosse, tinha um poder imenso. E que, mesmo com todas as dificuldades, valia a pena lutar contra o passado, contra o tempo e contra o destino. Porque, às vezes, o que está destinado a acontecer, encontra sempre uma maneira de se concretizar. Continue. Aquele momento parecia saído de um filme, onde o tempo se dilata e o mundo à nossa volta desaparece. O celeiro, a quinta, a luz da lua,
Tudo ganhou uma intensidade quase surreal, como se estivéssemos presos numa bolha onde só existíamos nós dois. O coração batia tão forte que parecia querer saltar do peito, e cada gesto, cada olhar, carregava uma carga elétrica que me fazia perder o fôlego. Tiago segurou minha mão com uma firmeza que transmitia segurança, mas os seus olhos revelavam um turbilhão de emoções contraditórias: desejo, medo, esperança e uma saudade profunda que parecia atravessar o tempo e o espaço. O silêncio entre nós estava carregado, não com palavras, mas com promessas não ditas, com uma urgência que fazia cada segundo parecer precioso demais para ser desperdiçado. Aquele beijo, quando finalmente aconteceu, foi como um fogo que ardeu lentamente, consumindo todas as dúvidas e incertezas que eu tinha guardado. Era terno, mas ao mesmo tempo intenso, cheio de uma paixão contida que parecia explodir em cada toque. Senti-me a flutuar, perdida naquele momento que parecia desafiar toda a lógica e razão. Mas havia algo mais, uma sensação de que estávamos a caminhar num fio invisível, entre o sonho e a realidade, entre o que queríamos e o que a vida nos permitia. O tempo parecia acelerar e desacelerar ao mesmo tempo, criando uma tensão que se tornava quase insuportável. Cada toque dele, cada suspiro, era como uma promessa silenciosa de que, apesar de tudo, aquele amor tinha força para resistir. No entanto, por baixo daquela intensidade toda, havia também uma sombra de despedida, uma consciência dolorosa de que o amanhã traria mudanças inevitáveis. Tiago sabia que tinha de partir, e eu sentia-me dividida entre a vontade de agarrá-lo para sempre e o medo do vazio que ficaria quando ele fosse embora. Aquela noite foi um turbilhão de emoções, um crescendo de sentimentos que me deixou exausta, mas também cheia de uma esperança que nunca tinha sentido antes. Porque, por mais que o destino parecesse estar contra nós, ali, naquele celeiro iluminado pela lua, senti que éramos invencíveis, pelo menos por um momento. Continue. O amanhecer chegou silencioso, pintando o céu com tons suaves de rosa e laranja, enquanto eu permanecia sentada no alpendre da quinta, os olhos fixos no horizonte que prometia um novo dia, mas que trazia consigo o peso da despedida. Tiago tinha me dito que partiria cedo, e essa certeza apertava-me o peito como uma mão invisível, roubando-me o fôlego e deixando-me presa num turbilhão de emoções conflitantes. Naquela última manhã juntos, cada detalhe parecia amplificado. O cheiro da terra molhada, o canto distante dos pássaros, o som do vento a brincar entre as folhas das macieiras. Tiago estava calado, como se tentasse guardar cada momento na memória, enquanto eu lutava contra a vontade de lhe pedir para ficar, de lhe implorar que alterasse o rumo inevitável do destino. Vestia uma blusa simples de linho branco que dançava com a brisa, e uma saia leve cor de azul pastel que realçava a delicadeza dos seus movimentos. Os seus olhos, normalmente tão cheios de vida, estavam agora carregados de uma melancolia silenciosa que me partia o coração. Quando ele finalmente se virou para me olhar, senti que o mundo parou outra vez, e naquele instante soube que o que nos unia era algo que ultrapassava o tempo e o espaço. Tiago aproximou-se devagar, segurou a minha mão com uma ternura desesperada e sussurrou: "Inês, isto não é um adeus. É apenas um até já." Aquelas palavras, simples e carregadas de significado, foram ao mesmo tempo um bálsamo e uma tormenta. Eu queria acreditar nelas com toda a força do meu ser, mas o medo do desconhecido teimava em persistir. Antes que o sol se erguesse totalmente, ele partiu, deixando para trás o eco dos seus passos e um vazio que parecia impossível de preencher. Fiquei ali, no alpendre, o coração apertado, olhando o caminho por onde ele desaparecera, sabendo que aquela despedida era apenas o começo de uma história que ainda tinha muito para contar. Porque, apesar da distância, das dúvidas e do tempo que nos separava, algo em mim sabia que Tiago e eu estávamos ligados por algo que nenhum obstáculo poderia quebrar. E que, um dia, nas terras férteis da quinta dos meus avós, os nossos caminhos iriam cruzar-se novamente. Mas até lá, a pergunta que fica é esta: será que o amor verdadeiro consegue sobreviver a todas as despedidas? Ou será que algumas histórias estão destinadas a ficar suspensas, entre o sonho e a realidade, para sempre? A resposta está por vir, e eu mal posso esperar para descobrir.